Boa tarde, 1h34. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no Acre. Iniciamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista e eu quero chamar você à participação. Tá aí, o Lalá já apertou o biloto, já apresenta as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista. Tem também o WhatsApp. E eu peço a sua participação, porque nós vamos conversar nos dois primeiros blocos do programa de hoje. Nós vamos conversar com a Gabriela Antônia. Ela é coordenadora de um programa chamado Mulheres da Borracha. Então, veja só a importância do debate de hoje. Além da questão da produção extrativista, além disso, existe um componente, o componente de gênero aí, não é? Porque todas as vezes que nós falamos do seringueiro, porque o seringueiro isso, o seringueiro aquilo, você percebe que, de uma certa maneira, nós damos uma diminuídazinha na figura da mulher. Porque a imagem que nós construímos ao longo de várias décadas é a imagem daquele homem com a poronga, com aquele bisacozinho, uma espingarda, saindo 3h30, 4 horas da manhã pelas estradas de seringa. Mas nós não imaginamos, primeiro que nós excluímos a mulher desse processo. Ou aquela que sai na estrada de seringa para também fazer o corte, ou a que fica e que trabalha tanto quanto. Vamos conversar com a Gabriela Antônia, ela que pertence à SOS Amazônia, uma organização não governamental que tem trabalhos em diversas áreas. E esse vai ser o assunto que nós vamos tratar hoje, de um dos aspectos, de um dos trabalhos da SOS Amazônia. Vamos ver se a gente traz outras ações da SOS para cá, porque tem muita coisa acontecendo, correto? E isso aqui é um dos debates que a gente vai tratar. Ali, aproveitando, porque a Cooperacre, inclusive, ontem foi notícia em todo canto, né? A Cooperacre ontem negociando borracha com a Bolívia. A coisa está acontecendo. Agora a gente precisa dizer, a gente precisa mostrar, senão a gente acha que só o que dá, a única coisa que dá é madeira e soja, né? Aliás, sobre madeira, vamos já falar aqui uma situação que é importante a gente prestar atenção. Mas isso daqui a pouquinho, porque eu tenho um recado. Para você que me assiste, vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores, pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal. Perto do piloto aí, Lalá. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000. Hiper Empreendimentos. Há mais de 40 anos realizando sonhos. Muito bem, são 13h38. Rapidamente, antes de eu chamar a Gabriela aqui para conversar com a gente, né? Para a gente efetivamente iniciar a conversa, deixa eu só fazer um comentário. Obrigado, Lalá. Seguinte, tem sido uma polêmica desde segunda-feira, nós já estamos na quinta, né? Desde segunda-feira, que as empresas, os empresários que trabalham, que atuam na área da madeira, com madeira, as madeireiras, serrarias e tudo, está todo mundo
com assim, digamos, andando no fio da navalha, está todo mundo com os nervos à flor da pele. A verdade é essa. Por quê? Porque eles receberam um documento, e esse documento, eu vou resumir para poder me comunicar melhor. Esse documento do IBAMA, o que esse documento diz, segundo os empresários? Esse documento diz o seguinte: você que trabalha com madeira, você que está com madeira no seu pasto aí, no seu pátio, pare, prove a origem dessa madeira antes de continuar a sua atividade econômica. Correto? Então, e aí, pronto, isso aí causou um quiprocó. Temos que olhar essa situação de uma maneira mais serena. Porque senão, se eu olhar de forma apressada, eu posso entender que o IBAMA está transformando o produtor e o empresário em criminoso. E não é isso que está acontecendo. Ou será que você prefere o Ministério do Meio Ambiente com um ministro suspeito de estar participando de comércio de madeira ilegal? Será que você entende que aquele ministério é um ministério que apoia o setor produtivo? O Ministério do Meio Ambiente está fazendo o que é papel dele. O que é um papel dele. Você tem madeira? Prova que a madeira tem origem, que você tem como provar que essa madeira é legal. Qual é o absurdo do IBAMA impedir isso? Agora, pelo que eu conversei hoje pela manhã com o presidente da Federação da Indústria do Acre, o José Adriano, e ele me falou o seguinte: ocorre, ninguém é contra a fiscalização e tal. Ocorre que a forma como foi operada não dá ao empresário nenhum prazo. Então, assim, pare, até quando eles vão ficar parados, entendeu? Aí, de fato, se é assim, aí a gente precisaria saber exatamente do IBAMA o que está acontecendo, né? Porque também não dá para ficar com o pátio, com toda a equipe de braços cruzados. Existe um custo diário da empresa. Então é preciso, vamos ver se na semana que vem alguém do IBAMA vem explicar essa situação aqui para a gente. Porque nós entendemos que a fiscalização é importante, tem que ser feita, e que isso é bom, inclusive, para qualificar a própria atividade madeireira, que, aliás, é o principal produto da nossa pauta de exportação. Então não é brincadeira, é um debate que a gente precisa levar com seriedade e com transparência. Então, se o industriário, se o madeireiro tem segurança da origem da madeira, do insumo que está ali, que prove isso, que mostre isso. Não há nenhum problema. Agora, se está faltando transparência, se está faltando mais clareza da ação do órgão público, então também nós precisamos exigir isso. Então vamos conversar, vamos ver. Não dá para ficar tratando a coisa como se fosse uma briga de mocinhos contra bandidos. Não se trata disso. O IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente estão atuando como tem que atuar. Nós estamos falando da madeira, né? Mas vai ter também em relação à pecuária? Com certeza. Aliás, já ocorre, né? Em alguma região do Amazonas, ali no sul do Amazonas, que é onde há atividade pecuária, já ocorre. Isso é ruim? Nós não podemos entender isso como ruim. Ao contrário, nós temos que entender isso como, primeiro, um governo que atua como tem que atuar. Porque existe lei. Qual é o problema de obedecer à lei? Nós temos algum problema em obedecer à lei? Não, né? Então só está precisando de alguma equação aí, está precisando equacionar, equilibrar. Acho que é isso que está faltando. E vamos conversar com quem tiver que conversar. Presidente da federação, presidente das indústrias do setor, com o IBAMA. Nós nunca tivemos receio do debate, não é agora que nós teremos, né? Bom, Gabriela Antônio, um prazer recebê-la aqui no Gazeta Entrevista. Você não imagina o quanto. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e pela disponibilidade do espaço para a gente estar conversando um pouquinho sobre o nosso trabalho e a nossa atuação. Bom, eu queria... eu vou fazer aqui uma referência rapidamente. Uhum.
há 2 ou 3 anos, teve um documentário que fez muito sucesso nessas plataformas de streaming, que foi o documentário Mulheres na Guerra. E aí eles fizeram 2 recortes, tanto Mulher na Guerra de 1914 a 1918, quanto a de 39 até 45, as 2 guerras mundiais. E é impressionante como que nós ignoramos a participação da mulher nesses 2 momentos tão importantes da história. Me parece que esse programa aqui, o Mulheres da Borracha, dialoga muito com essa ideia também, de que a história oficial omite a participação feminina, e isso é de uma injustiça danada, né? Queria que você explicasse o espírito da coisa, desse projeto que vocês tocam lá na SOS, para que a gente possa entender, né, e inclusive dar importância desse trabalho. Então, certo. Na verdade, a exclusão da mulher nos espaços, né, não é restritivo, por exemplo, o exemplo que você colocou agora em relação à guerra, ou até mesmo a questão, né, do extrativismo, tendo aí a prática do látex, né, da produção da borracha, da extração do látex, que é um exemplo de onde as mulheres estão invisibilizadas, mas da sociedade como um todo, né, nos espaços de liderança, nos espaços políticos, nos espaços de decisão aí, e de poder também. Esse projeto, né, o Mulheres da Borracha, que nós da SOS Amazônia, a gente tem o prazer de estar aí tendo essa condução mais na ponta, ele é um projeto feito a muitas mãos, como vários outros projetos, né? Precisa ter muitas pessoas e muitas instituições aí envolvidas. Então, a coordenação geral desse projeto vem através da empresa Veja, né, que construiu um departamento chamado Departamento Zelar, que cuida das questões socioambientais aí da empresa, o Instituto de Desenvolvimento Social, que é o IDS, que é o instituto que pensa metodologias aí participativas, e a SOS Amazônia, que tem aí, nesse tempo todo, toda uma atuação com a pauta do extrativismo, né, com a pauta da agricultura familiar, e aí esse arranjo aí de instituições juntas estão promovendo esse projeto, que é intitulado, como você colocou, né, Mulheres da Borracha, que tem como lema que borracha sustentável é uma produção familiar. Mas por que a SOS entendeu que seria importante tratar desse assunto nesse nível, né? Por quê? Sim, não só a SOS, né, a gente tem como aí exemplo mesmo as metas da ODS, né, que vai falar aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para o mundo até 2030, tendo aí uma pauta de gênero falando sobre as mulheres nos espaços aí de liderança, de poder, trazendo as mulheres nesse espaço de equidade, né? O mundo hoje fala da pauta principal de gênero, porque entende que nós, mulheres, né, somos as mais responsáveis e as mais conscientes com a pauta ambiental, com a preocupação do meio ambiente, das águas, a não poluição. Também nós, mulheres, estamos aí preocupadas com a saúde do meio ambiente como um todo, esse cuidado, tanto dos animais, como da floresta em si, né, o cuidado com a água. Então, a SOS Amazônia, junto com as outras instituições, né, que eu citei há pouco, ela vem aí colocando em prática a questão dessas metas, desses objetivos. E já há muito tempo é defasado a gente não pensar na mulher nesses espaços, né, pensar em projetos, em ações que coloquem a mulher em espaço aí de visibilidade e reconhecimento da sua atuação no núcleo familiar, nas comunidades, na sociedade como um todo. E o que você viu, você na condição de coordenadora desse programa, o que você viu quando você partiu, quando foi a campo, quando foi lá nas comunidades, você se deparou com qual situação? Alguma coisa te surpreendeu? Então, primeiro eu trabalho e pesquiso com a questão relacionada a meio ambiente e gênero, já tem alguns anos, né? É uma questão mesmo da formação. E quando a gente chega nas comunidades, a primeira questão é uma surpresa para as mulheres, inclusive esse convite para
estar pautando as questões relacionadas a elas, né? Como é que a elas recebem? escutar elas. Então, é até bem interessante a partir dos convites, inclusive, né? Elas ficam primeiro surpresas, sem entender, porque os convites, no geral, chegam para qualquer reunião ou qualquer ação, ela chega no nome do homem, né? Do marido, do extrativista, do agricultor familiar. E nesse caso, os convites, eles são direcionados às mulheres. A ideia, inclusive, do projeto é que na hora estejam exclusivamente as mulheres. E aí, por que as mulheres? Somente as mulheres nesse caso, né? Primeiro que é uma pauta que os homens já ouviram e já escutaram bastante. Segundo é que a gente pretende ter as mulheres aí como aliadas, né? Para continuar e reafirmar a importância das ações das ações extrativistas e também ter elas aí como aliadas para a continuidade das práticas extrativistas, da identidade cultural, da reafirmação da importância delas aí dentro da floresta, cuidando como guardiãs aí desse espaço. E como é que eles recebem? Muitas vezes complicado, muitas vezes Eu é um receio, né? Os homens, eles ficam receosos, com medo do que a gente vai estar tratando, mas ter só mulheres nesse espaço principalmente por dois motivos. Um, que se tiver pelo menos um homem, elas ficam tímidas e elas acabam não falando, não conversando, não colocando o seu ponto de vista. E o segundo é que se só tiver pelo menos um homem também, ele vai ser a pessoa que vai mais perguntar, questionar e não deixam elas ali ficar à vontade e ser um espaço para elas poderem estar falando. Então, assim, quando chegam os convites, primeiro é uma surpresa para elas, porque no geral, esse projeto é um projeto pioneiro aqui, né, no estado do Acre, é um projeto que é a primeira vez quando a gente chega nessas comunidades mais longínquas, de difícil acesso, tanto da questão de ramais, quanto da questão de rios e igarapés, né? A gente vai para muito longe, passamos horas dentro de barco ou dentro de algum veículo para a gente conseguir chegar. Tem comunidades que a gente chega, para você ter uma ideia, que as famílias saem uma ou duas vezes no ano lá de dentro para ir na zona urbana, né, para resolver alguma coisa. No geral, demora muito para conseguir sair, porque é um gasto e é muito distante, né? Então, chegar a isso lá na ponta, uma ação como essa, que é para conversar com as mulheres e principalmente ouvir elas, né? É muito interessante, gera todo um burburinho na comunidade, no núcleo familiar para elas e elas ficam aí, né, também sem entender o porquê está sendo chamada. E o nosso objetivo principal, inclusive um dos objetivos principais, né, dentro desse projeto, é fazer um mapeamento de onde essas mulheres elas estão de fato localizadas dentro da cadeia de produção da borracha. Porque, historicamente, inclusive como a Leide Aquino, que é a secretária de Agricultura e Floresta lá do município de Chapuri, né, mas ela tem um legado muito grande nessa pauta ambiental, que ela traz assim, um dos relatos que, historicamente, é conhecido como uma ação, né, feita pelos homens, aí uma atividade feita pelos homens, só que as mulheres sempre estiveram envolvidas. Quando a gente vai conversar com elas e elas começam a trazer os relatos, elas já falam que desde criança elas estão indo para as estradas de seringa, para os roçados, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com os tios, com as pessoas mais velhas da família, com os próprios irmãos e irmãs, né? Isso mesmo. Então é uma ação que elas sempre estiveram envolvidas, mas não só elas, quanto a família como um todo, utilizam elas como ajudantes de um processo que elas fazem, na verdade, de forma diária, corriqueira e muitas vezes no automático, que nem percebe que está fazendo. Exatamente. Na verdade, muitas têm um papel de protagonista e não se dão conta disso, mas a figura masculina ela se sobrepõe. Eu vou só fazer aqui uma abordagem e vou chamar o intervalo. Diz o seguinte, olá Itaã, boa tarde, o assunto é sobre as mulheres, mas também deveria falar das crianças soldadas da borracha. Meu pai tem 85 anos, não teve reconhecimento de ser um soldado da borracha, né? Pois alegaram que ele na época tinha 8 anos de idade. E não é compatível na função, mas ele já cortava borracha da seringueira, a família dele é de origem baiana,
E isso é um reconhecimento para todos. A pessoa não se identificou, gostaria que se identificasse, se possível você colocar o seu nome. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e a gente volta para tratar. Você vê como esse assunto tem muitas nuances aqui, a gente vai tentar detalhar um pouco mais com a Gabriela, representando aqui a ONG SOS Amazônia, aqui no Gazeta Entrevista.